Quero que você abra a sua Bíblia aí, sem mais demoras, em alguns textos. Acho que Isabelle vai projetar ali para a gente ter uma linguagem juntos e únicas. Nós vamos começar uma série de mensagens a partir de hoje sobre os milagres de Jesus. Essa é a segunda série de mensagens que a gente fala sobre milagres. Nós já tivemos há um tempo atrás, acho que 2018, 2016, não lembro bem, antes até de ter ido para Portugal, a gente começou uma série de mensagens, pregamos sobre 5 milagres. E esse mês nós queremos falar de alguns outros milagres, entendendo que esses milagres sempre nos ensinam alguma coisa, não é? Traz da parte do nosso Deus algumas coisas que o Senhor tem nos ensinado. Já foi aqui nesse espaço? Já? Então foi 2018, se eu não me engano, 2018, 2019. Hã? É a idade? Tá vendo? Hã? Ela está dizendo que eu estou esquecido, que é a idade que está chegando, né? É isso mesmo. Mas eu ainda estou em 47 também, viu? Abra a sua Bíblia aí. Eu sou novo. Não, a gente acabou de cantar dizendo que o Senhor fez cada um de nós com perfeição. Quando Ele me fez, Ele disse, esse é o cara. A gente não cantou aqui. Se você não se sente assim, olha, desculpa lá. Mas o Senhor te fez e você é do jeito que é, lindo e linda, porque nosso Deus é maravilhoso. Não é? Não quer dizer que a gente é perfeito. Tem alguma coisinha ali, me fazem crítica da minha orelha, viu, Síbel? Diz que minha orelha é muito pequena. E não toque na minha orelha porque eu me revolto. Minha orelha é dura e dói, né? Porque é muito pequenininha, mas é melhor ter ela, né? Eu sempre digo isso. E se não tivesse orelha, ia ficar um negócio feio, né? Não ia ouvir direito. Então, deixa aqui minha pequenininha mesmo, que o Papai do Céu fez assim. Então, olhe para você e veja esse dedo que você acha que dedo feio, mas é melhor ter ele do que ficar sem. Né? Mas essa sobrancelha é assim. É melhor ter do que não ter. Né? E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele fez cada um de nós do seu jeitinho. O texto de João, no capítulo 14, o tema dessa mensagem é Deus continua realizando milagres. Por incrível que pareça, hoje eu não vou falar de milagre nenhum, mas eu vou falar da capacidade da igreja continuar fazendo os milagres que o Senhor nos confiou para a glória do seu nome. E precisamos identificar por que essas coisas não têm acontecido nos dias de hoje. Por que esses milagres, essas maravilhas, esses sinais, curas, coisas extraordinárias que deveriam acontecer não está acontecendo? Qual é o problema? Será que é Deus que falhou? Será que o Deus não é mais o mesmo? E a gente sabe que o autor dos Hebreus diz que Deus, o Senhor Jesus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, Ele não está inoperante. Alguma coisa está acontecendo que não está funcionando através da igreja. E diz assim o texto. Se você quiser ler comigo, ótimo. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Uma afirmativa, né? Esse é o texto que eu quero deixar como texto básico, texto áureo, e no decorrer do tempo nós queremos citar alguns outros, principalmente a grande comissão registrada lá em Marcos capítulo 16, que o Senhor, a partir do versículo 15, ele vai dizer, disse-lhes Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho, e eu gosto dessa versão do NVI, né? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. São decretos de Cristo.
São palavras de Cristo e essas palavras são verdadeiras e acreditamos. E elas precisam ser evidenciadas, vivenciadas nos nossos dias. Então, são palavras que Ele nos traz. Senhor, acreditamos que a Tua palavra é verdadeira, ela é poderosa, ela é semente, e nós estamos muito abertos nesta manhã para ouvir os Teus desafios. Ouvir, Senhor Deus, e ampliar o nosso conhecimento sobre a Tua palavra. Nos tira da capacidade cognitiva apenas de compreender a Tua palavra. Nos tira da intelectualidade, nos leva para o campo da espiritualidade, para compreender, além do conhecimento humano, compreender espiritualmente o que o Senhor quer nos dizer. Queremos, ó Pai, repreender toda a artimanha do diabo, tentando roubar a palavra, tentando desviar, tentando diluir, tentando, Senhor Deus, contaminar a Tua palavra que é pura e verdadeira, mas que chegue até nós e cause os efeitos necessários, porque não queremos, Senhor, ser repreendidos como aqueles que apenas ouvem, mas queremos ser vistos como aqueles que praticam a Tua palavra. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Irmãos, são muitos milagres. Pelo menos há um registro de 35 milagres descrito pelos evangelistas, e o evangelista João ele vai dizer que se fosse registrar todos esses milagres, não daria nas escrituras tantos milagres que foram feitos. E a prova disso é que a Bíblia chega a falar, e Lucas, como médico, ele tenta trazer uma descrição muito maior desses milagres, para que as pessoas tenham conhecimento de que Jesus realmente tinha capacidade e poder de curar as pessoas. Lucas ele vai trazer um registro mais detalhado, ele vai trazer as minúcias desses milagres, e nós vamos observar que dentro desses 35 milagres e tantos outros, Lucas vai dizer que em momentos em que uma multidão vinha ao encontro de Jesus, ele vai dizer que Jesus curava a todos. Uma multidão vinha até Jesus, Jesus curava a todos. Vamos pensar que aquela multidão que andava próximo de Jesus, ou onde Jesus estava, essa multidão ia ao seu encontro. Nós vamos falar em torno de 7 a 8 mil pessoas daquela época, que saía de um lugar para o outro, sabia que Jesus estava, ia ali, e vamos colocar aí por baixo, 10% dessa multidão estavam doentes. Doentes em todos os aspectos, doentes e enfermos, doentes físico, enfermos emocional, porque as doenças emocionais não vieram a partir de hoje, eles estão crescendo. As doenças psicológicas e emocionais estão crescendo porque a nossa população está mais adoecedora. Mas sempre houve pessoas com problemas emocionais e psíquicos. E Jesus curava a todos. E se curava a todos numa multidão de 7 mil pessoas, 10% vai dar o quê? E aí, irmãos? 700 pessoas. Como é que a gente vai registrar na Bíblia 700 milagres? Milagres que foram registrados por os evangelistas de pessoas que foram diretamente curadas por Senhor Jesus, outras que Jesus nem conheceu. Só disse, vai lá que está curado. E outras, inclusive, que ele faz questão de dizer que tocou nele. E o registro bíblico diz que aquela mulher com fluxo de sangue tocou, mas quantos outros tocaram? Eu mesmo, se eu estivesse doente nos dias de Jesus, eu ia fazer o mesmo comportamento que a mulher. Eu vou tocar nele e vou ser curado. E quantos outros tiveram esse comportamento? Só que essa mulher que foi registrada, porque havia uma particularidade, porque havia um propósito, porque os registros bíblicos dos 35 milagres têm as suas particularidades, têm os seus objetivos. E como nós falamos, o autor aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 8, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se ele curava, ele continua curando, através da sua igreja. E se ele é o mesmo, o que é que está acontecendo que esses milagres não estão acontecendo? Em nós e através de nós. O que é que está acontecendo que está cada dia mais escasso os milagres? Pelo menos no que diz respeito ao mundo ocidental, essa parte do mundo que nós estamos vivendo o Evangelho, pouca coisa está acontecendo. Não é? Porque algumas outras regiões do mundo, como por exemplo a África, que em alguns países está vivendo um grande avivamento, lá as pessoas estão sendo curadas,
mas a cura que tem acontecido nesses lugares é sempre resultado da exposição da palavra. Uma coisa acompanha a outra, até para que a gente não caia no pragmatismo, nem a gente caia no sincretismo. Se o milagre não acompanha a pregação e a mensagem do Evangelho, corremos o risco de estar pregando o Evangelho pragmático. E o Evangelho pragmático é o Evangelho que hoje a massa que se diz igreja está buscando. É o Evangelho das respostas imediatas, a resposta da cura, a resposta do milagre, da porta aberta, daquilo que é hoje e agora, daquilo que representa uma vida na perspectiva humana e terrena. Por isso que a gente ouve cada dia menos falar sobre a volta de Jesus, sobre viver no céu. Ninguém quer mais ir para o céu não, irmãos. Eu quero. Mas ninguém prega mais sobre céu, por quê? Porque o pessoal quer viver aqui na terra. O pessoal quer ter sucesso aqui na terra. É isso que está sendo o evangelho pragmático. O evangelho de que o Senhor te deu essa terra por herança. E que você precisa ter prosperidade, você precisa viver nessa terra, você precisa ter uma melhor qualidade de vida nessa terra, e simplesmente isso. Eu quero dizer a você que você pode viver tudo isso, mas não perder o foco da eternidade. Quais seriam, então, os propósitos de estarmos vivendo e compreendendo esses milagres que Jesus tem nos anunciado? Quais são os propósitos? Eu diria que o principal propósito, e todos nós sabemos, dos milagres, e milagre aqui eu quero falar de forma ampla, não apenas da cura, não apenas da restauração da alma, mas também da libertação. As pessoas estão cada dia mais oprimidas. Há um espírito e uma potestade agindo, oprimindo as pessoas, e nós estamos vivendo época em que as pessoas estão cada dia mais doentes da alma, feridas, abatidas, ansiosas, depressivas, angustiadas. E isso não quer dizer que é ausência de fé, isso não quer dizer que nós não estamos pacíficos a viver isso. Como a teologia da prosperidade prega, de que nós não podemos sofrer, de que nós não podemos entrar em um processo depressivo. Irmãos, nós estamos nessa sociedade e estamos pacíficos de todas as aflições. E que também devemos buscar os mecanismos humanos que o Senhor colocou, que é o próprio médico, o próprio medicamento. Ainda há uma loucura, uma falta de conhecimento das pessoas que oprimem umas às outras quando dizem que alguém está passando por um tratamento psiquiátrico, que está tomando um medicamento. Irmãos, isso não se adequa mais nos dias de hoje, porque todos nós passamos por adversidades e lutas. E não quer dizer que Deus não é operante. Pelo contrário, Ele está conosco nessas dificuldades. E podemos dizer, então, que o principal propósito desses milagres é glorificar a Deus. E o que muitas vezes a gente vê é cultos específicos, reuniões específicas, indivíduos específicos que gostam de criar toda uma áurea para que Deus possa, naquele lugar, naquele dia, sobre aquela pessoa, operar algum tipo de cura. Eu creio, e creio que os irmãos creem como eu creio, de que toda vez que nós estamos na presença do Senhor, sempre um milagre acontece. Pode ser que seja uma cura física, pode ser que seja uma cura da alma, pode ser que seja o estado que Ele nos leva para uma adoração em sua presença, mas não é possível viver na presença do Senhor sem viver as coisas extraordinárias que Ele nos proporciona. Que nem sempre podem ser exteriorizadas, que nem sempre vão ser evidenciadas pelas mãos levantadas, por choro, por algum tipo de tremor no corpo, arrepio, ou qualquer outra manifestação que a gente queira colocar. Muitas vezes a gente está recebendo uma visita tão extraordinária do Senhor, mas no nosso interior. E a gente está ali todo quebrado, ninguém sabe. Horas é censurado até
muitas vezes em nossa igreja, quando a gente percebe e vê que alguém está manifestando alguma coisa no seu exterior, não é? Um choro, uma manifestação física, alguém fica assim meio que surpreso. Irmãos, isso não é para nos surpreender. Porque isso é a prova clara. Se, de fato e de verdade, a manifestação é espiritual, não deveria nos trazer nenhuma perplexidade. Por quê? Porque o Senhor disse que Ele faria essas coisas nos últimos dias. Tudo é para a glória do Senhor. Os maiores objetivos dos milagres que Jesus fez era para glorificar o Pai. Era para exaltá-lo. E nada pode perder esse objetivo central, não apenas nos milagres, mas em tudo que envolve a vida espiritual, em tudo que envolve a vida da igreja, deve ser para glorificar o nome do Senhor. Não há espaço para nenhum outro nome, não há espaço para ser evidenciado nenhuma outra pessoa, somente Cristo. Por isso que nós temos o púlpito no meio. Para dizer a todos que adentram esse lugar, de que aqui o centro é a palavra do Senhor. E que Ele é entronizado, Ele é exaltado. É uma dessas marcas da Reforma Protestante. É resgatar o ensino, a pregação, a exposição da palavra, porque a palavra é o centro. Os milagres, eles também trazem um segundo objetivo, ele traz a autenticidade da obra messiânica de Jesus. Nós sabemos que o Antigo Testamento vai descrever com toda clareza de que o Messias, quando viesse, ele faria milagres, ele faria maravilhas, ele faria coisas extraordinárias. E quando Jesus assume esse papel de fazer essas coisas extraordinárias, como ressuscitar mortos, ele estava tão somente trazendo autenticidade à sua própria identidade como Messias, como escolhido. Embora que muitos não consigam, naquela época, compreender, nem ver em Jesus essa pessoa, mas ele estava fazendo isso para se cumprir o propósito de ser identificado como o Messias. Jesus também nos ensina, através dos milagres, das maravilhas, de que quando nós estamos fazendo isso, quando estamos sendo instrumentos da parte do Senhor para abençoar as pessoas, no que diz respeito a esses milagres, nós estamos tão somente fazendo a vontade do Pai. E o interessante é que quando a gente analisa o papel de Jesus em querer trazer libertação, cura, sarar as pessoas das suas enfermidades, quando a gente leva nessa perspectiva para olhar que isso é a vontade de Deus, é a vontade de Deus, sim, de que o homem fosse perfeito. E Jesus opera esses milagres tentando resgatar essa vontade, que foi contaminada, que foi adulterada, que foi maculada com o pecado. Quando você liberta alguém, você está fazendo a vontade do Senhor de ver aquela vida livre para adorá-lo. E isso é fazer a vontade de Deus. Quando você é instrumento nas mãos do Senhor para fazer milagres e maravilhas, você está trazendo o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de libertação. É um Deus da manifestação da glória do Senhor. Ele aponta o domínio, o controle, a soberania do Senhor. E esse também é um propósito das coisas acontecerem para que o reino de Deus venha desfazer as obras de Satanás. E podemos passar o dia inteiro falando de inúmeros objetivos. E um último que eu gosto muito. Que Mateus, ao capítulo 9, ao ver Jesus olhando para as necessidades das pessoas, a Bíblia diz que Jesus foi cheio de compaixão. E um outro objetivo dos milagres é justamente a compaixão de Deus para com o ser humano. Se há alguém que se importa com a dor humana, se há alguém que se importa com o sofrimento humano, é o nosso Deus. Eu fico muito
incomodado quando eu vejo um lunático na rua. Principalmente jovens, parece que está cada dia mais jovens. E eu fico ali, sabe? É uma pessoa que merece e necessita da compaixão de Deus através de mim. E muitos sujos. Irmãos, a gente não pode passar por essas pessoas insensíveis. É incompatível com a nossa fé. Pode ser que a gente não vá resolver todos os problemas que acontecem no que diz respeito à pobreza, a essa miséria que está acontecendo com tantas pessoas nas ruas. Mas a gente também não pode se tornar insensíveis. E eu já dou sorte com esse povo. Parece que eles gostam de mim, alguma coisa que acontece, que sempre me procuram, não é? E eu sempre faço essa avaliação. Quando alguns deles eu consigo ter algum tipo de contato, fica todo mundo olhando para você. Eu já observei isso. Fica todo mundo olhando para dizer assim, o que é que está acontecendo ali? Essas pessoas estão tão à margem, essas pessoas são tão invisíveis diante dos nossos olhos, que quando alguém para dar uma escuta, não vai resolver aquele problema, mas vai ouvir ali, ou pagar um lanche para aquele mendigo, para aquele lunático que estão ali na rua, as pessoas ficam assim olhando de forma perplexa. Por quê? Porque já estão tão habituadas com o estado das pessoas. Aquele jovem de Gadara era um jovem completamente lunático, desequilibrado, insociável. Você não sabe o percurso que Jesus faz para ir para aquele lugar. Ele desvia toda a rota para ele ir para aquele lugar, porque ele já não suportava o estado de total desprezo, de miséria, de pobreza, de sujeira daquele jovem. Graças a Deus que Jesus tinha poder de libertar e tem até hoje poder de libertar essas pessoas. Alguns discípulos dizem, segundo Lucas, que alguns discípulos passaram de volta e quando já viram, depois que aquele jovem de Gadara teve um encontro com Jesus, eles já viram o jovem sentado na porta da casa, conversando com os familiares. Eles ficaram perplexos com aquilo. Porque o nosso Jesus, aquelas pessoas, sejam elas quem forem, quando elas se aproximam, quando são tocadas por Ele, não podem ser as mesmas. Não há espírito maligno, não há loucura, não há enfermidade, não há nada que suporte um toque de compaixão, de amor de Jesus. E Ele continua fazendo isso através de você. E eu sempre digo isso, né? Quando a gente chega aqui no trabalho, na segunda, na terça-feira, aquele colega de trabalho, que não importa o que aconteceu no final de semana, chega, né, ali dizendo que está com dor de cabeça, que está com tudo, aí você já abre a sua bolsa e dá, toma aqui um analgésico, né? Por que não ministra a essa pessoa? Mesmo que ela não creia. Mas a Bíblia diz que aos que creem serão feitos esses sinais, para que elas possam acreditar, para que elas possam ver, para que elas possam realmente perceber que existe o Deus verdadeiro que faz maravilhas. Mas por que essas coisas não têm acontecido? Quais são os impeditivos? O que é que está acontecendo que a igreja está se tornando tão inoperante? Primeira coisa que eu acredito que esteja acontecendo é a distinção justamente do que é ser igreja e do que é ser multidão. Eu acho que falta na igreja multidão, é conversão. É experimentar de forma singular, pessoal e única o poder transformador de Deus em suas vidas. Como nós podemos ministrar na vida do outro se nós não passamos pela experiência do novo nascimento? Que é o maior milagre que Jesus pode fazer ao ser humano. Porque curar, libertar é coisa pequena. Mas salvar, transformar, foi o preço de cruz. Como é que eu posso assumir o meu papel se eu não sei nem quem eu sou? Como é que eu posso ministrar libertação, cura, fazer com que o evangelho seja evidenciado na vida das pessoas se eu não tenho essa experiência com Deus? Gosto da expressão que Nadira usa.
a potência de Deus. Potência do Espírito Santo. Se você não experimentou a potência do Espírito Santo, você não vai conseguir ser uma potência pelo Espírito Santo na vida do outro. Isso muitas vezes é fruto de conversão. Nós temos muitas pessoas convencidas, conhecedoras tremendamente da palavra salvífica do Senhor, mas não são convertidas. Precisam passar pela experiência da conversão, que é o principal e fundamental milagre na vida de um ser humano. E a partir dessa experiência de transformação, da potência do Espírito Santo em minha vida, eu vou poder fazer maravilhas na vida de outros. Eu diria então que o impeditivo tem sido justamente a própria experiência pessoal com Deus. A gente vive muito na perspectiva histórica ou, muitas vezes, na perspectiva da experiência do outro. Na perspectiva histórica, porque a gente olha para o texto bíblico, vê essas coisas que aconteceram no passado do Antigo Testamento, no passado do Novo Testamento, a gente parece que retém e contém essas coisas só lá. Isso aí foi no dia dos apóstolos. E tem gente, inclusive, que acredita assim. São os sensacionalistas, aqueles que disseram e dizem e afirmam teologicamente que cessaram os milagres. Que isso só aconteceu nos apóstolos. Eu diria que o impeditivo é a experiência com Deus, é o novo nascimento, é a falta de relacionamento, de experiência com o poder do Espírito Santo. E no que diz respeito a isso, a gente sempre vai para os extremos. Ou a gente acredita em tudo, ou a gente não acredita em nada. Se não houver conversão, se não houver transformação de vida, se não houver uma experiência pessoal, individual, do novo nascimento, no poder do Espírito Santo, nós não vamos experimentar milagres na vida de outros e na nossa própria vida. Eu diria que nós estamos criando um novo impeditivo. Além da falta de experiência, além da falta da vida com Deus, além da falta de fé que nós não temos tido, nós estamos também vivendo uma fé muito humanizada. E uma fé muito científica. Que dentro da teologia nós vamos chamar de teologia cienticista. Acreditamos que as coisas acontecem com diagnóstico médico, com parecer médico, com medicamento e somente. Racionalizamos tudo. Tem pessoas que vivem a vida cristã anos, mas vivem na perspectiva do humano, do palpável, do que vê, do que toca, são descrentes do poder do Espírito Santo de Deus. Acredita até que Deus faz. Acredita até que Deus faz na vida do outro. Mas há uma crosta de humanismo dentro de si, que as pessoas não conseguem olhar além daquilo que é científico, daquilo que é diagnóstico médico, daquilo que é um tratamento médico. Não conseguem viver a vida em Deus de forma sobrenatural, mística. Tudo deve funcionar dentro da possibilidade do que é palpável. Irmãos, viver a vida com Deus é viver milagres sobrenaturais. Viver a vida com Deus é ir além da capacidade da ciência. E parece que o relato bíblico do Antigo Testamento e também do Novo Testamento vai falar principalmente da geração de algumas mulheres, da impossibilidade dessas mulheres terem filhos. Assim são todas as mulheres dos patriarcas. Assim são algumas mulheres do Novo Testamento, que não podem ter filho, que a fé estava ali resumida, se assim fosse uma fé humanizada, ia estar simplesmente resumida a uma impossibilidade de ter filhos, porque a ciência diz que é impossível. E nós estamos convencidos a isso. Nós estamos fadados
muitos de nós a viver uma fé palpável. Não sei quanto de experiência sobrenatural você já teve com Deus. Das coisas simples. Não precisa pensar em curas maravilhosas e ações extraordinárias do Senhor, não. Vamos pensar em coisas simples. E você chegar naquela rua e dizer, Senhor, eu preciso de uma vaga para estacionar meu carro. E você sabe que em determinados lugares em Salvador você não vai encontrar. Mas você vai e chegar lá, está lá a sua vaga. Porque o Senhor operou. São coisas simples. Mas que a gente não consegue viver na perspectiva da sobrenaturalidade. Como nós vamos ser instrumento de Deus nessa sociedade se a gente não acredita que Deus é capaz de fazer? Se nós não temos uma experiência pessoal com Deus e desacreditamos, inclusive, na experiência do outro. Porque eu digo que é um impeditivo novo, eu estou falando isso porque nós estamos vivendo essa influência do ceticismo na sociedade que adentrou a igreja. Que a gente ora assim, Senhor, cure. Senhor, se for da tua vontade, cure. Senhor, se o Senhor quiser, cure. Mas no fundo, a gente não acredita que Ele cura. Porque está diante de nós um diagnóstico que diz que você tem aquela doença. E eu posso ter fé suficiente para curar você, mas você precisa ter a sua fé. Por que as pessoas pedem tanta oração, mas não oram por si mesmas? Eu tenho culto de oração, eu quero orar aqui, porque eu estou passando por... Ora você. Ou há uma oração poderosa? Ou se há alguém aqui que tem uma oração mais forte? Olá, viu? A minha é fortíssima, mas é forte para mim. É forte na dimensão da minha fé. Nós estamos anulando o poder de Deus porque nos tornamos uma fé científica, humanizada, cética. A gente já ora crendo que Deus não vai fazer. Como é que Ele vai fazer nada? E por fim, acho que a inoperância tem a ver também com a falta de entendimento sobre a autoridade e poder que Deus nos deu. A gente sabe, a gente tem conhecimento de que esse nome é poderoso. Nós sabemos que Ele nos deu autoridade para fazer essas coisas em seu nome, mas por que as coisas não acontecem? Quando a gente fala de autoridade, já compartilhamos isso aqui, a gente fala do direito legal. Jesus tem o direito legal de fazer maravilhas no céu e na terra, porque Ele constituiu esse direito. E Ele nos deu esse direito também. Em seu nome, olha o que lemos, em seu nome faremos isso, aquilo, aquilo outro. Em seu nome faremos isso. Em seu nome nós vamos pedir e a coisa vai acontecer. Autoridade. Isso é autoridade dada. Foi Jesus que nos deu. Por que a gente está afrouxando tanto com essa autoridade? Porque as coisas não acontecem. Porque em nosso ciclo de relacionamento, muitas vezes no nosso setor de trabalho, as coisas acontecem e a gente não tem autoridade para desfazer as obras do diabo. Porque muitas vezes o ambiente, nós sabemos sim que nós estamos vivendo em todos os setores, em todas as áreas profissionais, um ambiente hostil, cético às coisas de Deus, mas quando a luz chega, irmãos, precisa chegar chegando. Com entendimento, com discernimento, mas com autoridade. As pessoas precisam ver você chegar com essa autoridade. E que não é imposição de poder. Não é você impor a sua posição, muitas vezes até de gestão, de chefia. Mas é você mostrar a pessoa que você é em Cristo. A gente precisa fazer isso no nosso condomínio.
A gente precisa fazer isso com os nossos vizinhos. A gente precisa fazer isso nesse setor de trabalho que está tão hostil, está tão pesado, e que a gente está contribuindo para que ele permaneça assim. Engraçado que a gente pode fazer algumas coisas muito interessantes no setor de trabalho com a autoridade que o Senhor nos deu, principalmente para chefes que assumem esse papel autoritarista. Você sabia disso? Você pode fazer alguma coisa diferente? Eu não vou levar para o lado mais grave, não. Vou levar para o lado mais ameno. Primeira coisa que você pode fazer com a sua autoridade é ele mudar. Você vai orar o dia todo ali, vai chegar, ele vai mudar. O comportamento vai mudar. A segunda, se essa não funcionar, você pode ir para o nível mais elevado. A segunda é, Senhor, dá uma providência nesse cidadão. Ou ele vai sair daqui do setor, vai para outro setor, vai vir outro gestor melhor, porque o ambiente está muito pesado, e a gente sabe que tem gestores que criam um ambiente pesado mesmo. Porque eles são pesados por si só. Terceiro nível, Senhor, o Senhor está vendo. Está em sua mão. Quando tu coloca na mão do mestre, meu irmão, coitado, viu? Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. Aí depois você não chega no seu trabalho na segunda-feira, pensa assim, fulano, cadê? Fulano foi transferido. Aí você foi mesmo, ainda fica questionando, mas você não orou? Fulano foi transferido, foi, ô glória. Ouviu minha oração, Jesus? Para esse ambiente ser um ambiente mais agradável. A gente faz isso até no condomínio, esse vizinho perturbado. Jesus, ele é proprietário, pode ser quem for. A gente começa a orar, Senhor, esse lugar aqui não é para ter essa perturbação, não. Eu estou aqui. E sou o teu reino aqui. Dá um jeito nisso aí. Manda essa pessoa embora. Aí você prega o evangelho, testemunha para ela. Se ela não mudar, joelho. Que o Senhor vai dar providência e tirar esse vizinho perturbado. Sabemos de tudo isso, não é nada novo para nenhum de nós, mas por que a gente não coloca em prática? Porque a gente aceita as questões, porque a gente aceita um ambiente ruim. Porque nós não estamos conscientes da autoridade que temos. E muito mais, e muito menos, dizendo melhor, do poder que Deus nos deu. A meu entendimento, parece que o poder é menor. Eu, pelo menos, tenho esse entendimento. Parece que o poder que nós temos em nós é menor do que tinha em Jesus, nos apóstolos, nos reformadores, nos modernistas da fé, nos missiólogos. A gente parece que não tem consciência de que o Espírito Santo de Deus está em nós. E que todas as coisas, Lucas vai dizer isso, e já dizia isso anos antes o próprio profeta Isaías, que diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Toda a operação das maravilhas, dos sinais, da pregação do reino de Deus, na pessoa de Jesus, foi operado pelo poder do Espírito Santo. E se você não sabe, você tem esse Espírito, ou não? Se você tem esse Espírito, você tem essa potência que agia em Jesus, que agia em Pedro, que agia em Tiago, em João, em Paulo, em tantos outros. O que é que você está fazendo com esse poder? Nós estamos desacreditando que esse poder está em nós. Eu estava olhando uma das principais características do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento e queria compartilhar com os irmãos que uma das principais características do Espírito Santo é criar. Ele cria do nada. Ou melhor, ele recria. Ele tem essa capacidade. Ele não fez isso com você? Você era uma velha natureza, eu era uma velha natureza, ele fez o quê? Novo, uma nova criação. É o Espírito Santo que tem essa capacidade. Porque a gente acha que pessoas que estão tão próximas de nós, em nossos relacionamentos mais próximos, ou as pessoas que estão com os relacionamentos mais distantes um pouco,
não interagem tanto, não são tão interpessoais, porque a gente acha que o poder de Deus não é capaz de mudar essas pessoas. Porque nos falta fé, nos falta a consciência desse poder que nós temos nele. E eu quero lhe dizer, e quero finalizar dizendo que, de fato e de verdade, nós temos essa autoridade, essa habilidade de fazer as obras maiores, como diz o texto. O Evangelho de João, capítulo 14, 12, diz: esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores. Lógico que aqui está falando a dimensão e a expansão dessa obra. Não que a gente vai fazer coisas mais extraordinárias do que Jesus. Não, mas nós vamos fazer mais porque somos mais pessoas. Vamos fazer mais porque somos mais pessoas em mais lugares. Nós vamos fazer mais do que o Senhor Jesus porque Ele teve pouco tempo e nós temos toda uma vida para fazer mais coisas com o Senhor e para o Senhor. Porque Ele delegou, Ele ortogou a autoridade à sua igreja e deu à sua igreja o poder para fazer essas coisas extraordinárias nos nossos dias, seguido da pregação da tua palavra. Nós não podemos anular, nem de maneira nenhuma suprimir essa autoridade e esse poder que o Senhor nos deu, que deve ser operante. E a palavra obras, aqui, principalmente na visão do evangelista João, diz respeito à palavra grega, org, que é uma obra completa. Ele não está se referindo apenas à obra de sinais e maravilhas, mas ele está dizendo que ele nos deu a autoridade, nos ortogou essa autoridade para fazer toda a sua obra. E em maior proporção. É a pregação, é a libertação, é a cura, é o milagre, é a mensagem, é servir, é dedicar. Nós precisamos fazer esta obra. E o tempo se chama hoje, agora. O Senhor quer usar você em todos os lugares. Você precisa ser e fazer diferença em todos os lugares. E o Senhor precisa levar a sua igreja para todos os lugares. Portanto, essa ideia de não termos gente crente na política é a ideia satânica. Nós temos que estar na política, nós temos que estar na ciência, na academia, nós temos que estar nas forças militares, nós temos que estar no judiciário, nós temos que estar nas ONGs, nas multinacionais. Nós temos que estar em todos os lugares, irmãos, porque é a igreja operando. E uma coisa que a gente precisa sair daqui com a nossa mente consciente é que todos os milagres que o Senhor quer usar a sua igreja é porta aberta para a pregação da palavra. Não é milagre por milagre, não é para mostrar que Deus está fazendo, mas é para que as pessoas creiam e ouçam a mensagem do Evangelho. O milagre é a porta aberta para a pregação. Observe que a partir da igreja primitiva, a partir dos apóstolos, os milagres aconteciam ou antes ou depois da pregação do Evangelho, porque um está ligado com o outro. Porque se houver milagres, se houver curas e não houver a palavra, é sincretismo, é pragmatismo, é misticismo. Milagres precisam acontecer seguida pela pregação da palavra. Palavra falada e a palavra testemunhada. Até porque essa palavra ela vai dar a certificação de que esse milagre é para a glória de Jesus. É por isso que quando a gente é instrumento de libertação na vida de alguém, a gente leva essa mensagem, a pessoa é liberta, automaticamente a gente tem que pregar a palavra. Quando nós somos instrumento para curar alguém no nome do Senhor Jesus, nós precisamos seguir pela pregação da palavra. E eu quero finalizar dizendo que, de fato, não há, irmãos, não há uma classe específica e especial
para serem canais de milagres de Deus. Hoje, todos nós, Igreja do Senhor, somos instrumentos. Toda a igreja recebeu autoridade e poder para, pela pregação da palavra, manifestar o poder das maravilhas do Senhor. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas precisam vivenciar isso. As pessoas precisam ver que você é diferente, porque tem tanto crente aí que as pessoas precisam saber que você é diferente. Olhem, é um grande orgulho, viu, para a glória do Senhor, quando alguém diz para você que você é um crente diferente. A que ponto nós chegamos, né? Que a gente precisa ser diferente dos outros crentes. Mas não é diferente porque nós somos maiores ou melhores, ou porque, de uma forma ou de outra, nos diferenciamos por placas denominacionais, não. É porque o testemunho faz diferença. O mundo consegue ver quem é e quem não é. O Senhor quer usar a minha vida, a sua vida, porque não há, no meio da igreja, uma classe especial para ser instrumento de Deus. Todos nós somos instrumentos. Agora, o que está fazendo com que esse poder seja inoperante é algo que você precisa se autoexaminar. Diante de algumas coisas que nós compartilhamos aqui, pode ser que você se enquadre com algumas, ou todas, ou nenhuma. Pode ser que seja alguma outra coisa que não tenha sido compartilhado, mas alguma coisa está impedindo desse poder que já foi ortogado na autoridade do Senhor Jesus para que você seja instrumento nesses últimos dias da operação de milagres e maravilhas. E creio que a gente precisa reavaliar muita coisa. Precisamos rever a nossa vida com Deus. Precisamos rever quem somos de fato em Deus. E uma reflexão perene e permanente. Eu creio que as mudanças e as transformações que o Espírito Santo faz em nós, e é um processo que nasce desde quando a gente recebeu a nova vida em Cristo, essas mudanças são permanentes. Eu acredito no poder de Deus que nos transforma, mas nos transforma para mudar de vida. Viver em novidade de vida. Não andar como mudanças de caranguejo, que parece que a gente muda hoje, amanhã volta tudo de novo, depois de amanhã volta e muda, e naquele remorso espiritual. Nós precisamos de mudanças significativas, permanentes e crescentes. Nenhum de nós somos suficientemente perfeitos. Portanto, o processo não para. Hoje, eu preciso ser melhor do que ontem. E ser inconformado com isso. Eu preciso me transformar à imagem do perfeito que é Jesus. Preciso viver essa mudança diariamente. Pode ser que a expansão do reino de Deus esteja comprometido com a sua falta de autenticidade cristã. Eu até creio que alguns têm sido até obstáculo. É, sim. Alguns têm dificultado, em vez de facilitar o escoamento da graça do Senhor pela sua palavra, tem alguns que dificultam, quando não são autênticos, quando não testemunham, quando não vivem uma vida de relacionamento profundo com Deus, quando as pessoas não conseguem identificar nelas a pessoa de Jesus, nós estamos criando impeditivos. Muitas vezes até para o nosso colega de trabalho, que é um autêntico crente, mas a gente não consegue chegar porque o seu testemunho é uma barreira. E tudo que o diabo vai querer fazer é criar essa imagem sua falsificada. E muitos de nós estamos assumindo essa imagem. Nós precisamos entender que a nossa eleição, ou a eleição de Jesus por nós, foi pela sua graça,
Não foi encontrado nada em mim, em você, bonitinho, bonzinho, maravilhoso, que ele disse, esse daqui merece. Não. Não aceite as acusações do diabo, porque Jesus te chamou na imperfeição para você viver uma vida de transformação a chegar à perfeição nele. Mas a gente não pode se conformar. Na iminência dos fatos que vem acontecendo no mundo, nós não podemos nos acomodar com uma vida medíocre cristã. As coisas precisam acontecer em mim, dentro de mim. E, infelizmente, nós estamos nos últimos dias falando de coisas tão básicas, irmãos. Estamos chamando a atenção para a igreja com coisas tão básicas como ler a Bíblia, orar, sabe? Coisas básicas. Que isso deveria ser o nosso alimento. Como o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, o meu alimento, a minha vitalidade, a minha necessidade é fazer a vontade do Pai. A nossa necessidade deveria ser ler, meditar, estudar, viver a palavra do Senhor, falar com Ele, congregar. Essas são coisas básicas que nós estamos chamando a atenção da igreja. A que ponto nós chegamos? Chamar a atenção da igreja para congregar. Chamando a atenção da igreja que nós precisamos fazer nossa devocional. Irmãos, eu nasci no Evangelho já entendendo que isso é parte da minha vida. Da mesma forma que eu faço várias refeições durante o dia, a gente não consegue fazer uma refeição espiritual no dia. Nos incomodamos. Achamos tudo muito estranho. Eu tenho vivido muita estranheza nesses últimos dias. Numa igreja que é muito estranha. Que eu não aprendi assim. Não tenho conhecimento nas Escrituras que seja assim. Mas é assim que a igreja está. E para de ficar dando justificativa, porque é ridículo. Tá muito feio isso. Pode até se adequar para mim. Para mim eu posso aceitar. Mas para o nosso Senhor Jesus, Ele sabe que são justificativas infundadas. Todos nós temos 24 horas no dia. Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem sua atividade, todo mundo tem suas lutas, todo mundo passa por lutas. Não tem nada aqui que ninguém esteja fora. Ninguém está vivendo aqui em outro mundo, não. Nós estamos vivendo nessa terra. As suas lutas são as minhas também. As suas podem ser proporções maiores, a minha menor, mas ninguém está isento de nada. Então, essa justificativa não cola mais. E enquanto estivermos nos justificando, vamos nos manter no lugar de comodismo. Porque o caminho que eu acho que é viável é o caminho do arrependimento e da mudança. Quer dizer, Senhor, eu não estou vivendo mesmo uma vida com o Senhor autêntica, mas eu quero agora. Me ajude. Eu não quero mais ficar dando justificativa para o Senhor nem para ninguém. Eu quero viver a vida com o Senhor. Senhor, nós acreditamos que a Tua palavra, ela nos diz que faríamos essas maravilhas em Teu nome. Nós estamos cercados de um mundo sem esperança. As pessoas estão aflitas. A gente vê isso na sociedade. A gente sente isso quando andamos com as pessoas. E a gente experimenta isso quando algumas pessoas, ao nem nos conhecer, compartilham coisas tão profundas de suas vidas porque estão carentes de uma escuta acolhedora e de compaixão. Senhor, eu não conheço outra organização e organismo que tenha a capacidade de fazer isso, senão a Tua igreja. Mas a Tua igreja não é esse lugar, não é esse nome, não é essa instituição, essa igreja somos nós. Nos dá a consciência, Senhor, de que nós temos esse papel de tocar as pessoas. Pai, nos dá veemência, não para
ser militante de ideologias, não de ser militante de política, mas ser militante é pelo teu evangelho. Eu queria que o teu povo brigasse tanto como briga com política, com o futebol, com arte, com isso, com aquilo, do que deveria brigar com a tua palavra no sentido de empenhar todo o seu esforço. Nós estamos nos tornando cada dia mais terrenos secularizados. E a gente não está se atentando para isso, Senhor. Queremos nos adequar a essa sociedade, queremos ser aceitos por essa sociedade e estamos fazendo a mesma linguagem que eles. Com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes, com os mesmos sonhos, com as mesmas perspectivas de vida que a sociedade de hoje está. Que é uma sociedade que tem uma perspectiva de vida terrena, finita. Senhor, pelo poder do Teu Espírito, nos leva a uma dimensão a compreender que nós somos espirituais. Nós precisamos ter comportamento como espirituais. Precisamos viver como espirituais, embora nesse mundo, embora que precisamos pagar nossas contas, embora que tenhamos até alguns sonhos que precisam ser realizados nessa terra, mas, Senhor, eles não são a essência da nossa vida. Nos desvincula desse humanismo que está encrostado na igreja. Senhor, nós não estamos mais fazendo diferença porque o mundo não vê diferente em nós. Pai, nos perdoa por isso. Pela inoperância do Teu Espírito em nós. Há muitos de nós que o Espírito já está há muito tempo apagado, como diz a Tua palavra lá em Tessalonicenses. E está apagado não porque ele não seja potente, é porque os tornamos inoperante em nós. Nos ensina e nos leva, Senhor Deus, a ser empoderados. Senhor, nós somos empoderados para tanta coisa, mas queremos ser empoderados pela Tua palavra. Nós estamos militando tanta coisa, mas não estamos militando a Tua palavra. Nos leva a ver os sinais. Abre os nossos olhos para olhar que nós estamos caminhando em passos largos para o fim. Desperta o Teu povo, Senhor. Nos desperta. Essa autoridade e esse poder o Senhor nos deu. E o Senhor conta conosco. É a sua igreja que tem esse poder. Eu não sei o que o Teu Espírito pode fazer em nós que estamos aqui, alguns outros que estão em casa compartilhando desse culto. Eu não sei. As minhas limitações e a minha capacidade vai apenas na transmissão da Tua mensagem. Mas eu acredito. E é por isso que estou aqui. Pregando em tempo e fora de tempo, há anos e anos pregando o Evangelho, e assim, enquanto o Senhor me der vida, eu quero pregar o Evangelho simples e puro em Jesus. O Evangelho que nos chama à novidade de vida, a nos desvincular desse secularismo, desse humanismo, dessa tecnologia que nos consome, Senhor, que nós temos mais intimidade com o nosso celular do que com o Senhor. Misericórdia. A gente já acorda não de joelhos, mas olhando as redes sociais, olhando as mensagens, olhando os e-mails. Nós nos perdemos, Senhor. Mas queremos nessa manhã que o Teu Espírito nos ache e nos leve para o caminho, nos conduza para o caminho de sede do Senhor, o caminho de experimentar as coisas do Senhor. Senhor, de compartilhar com o Senhor, que não caiba em nós essa palavra viva e poderosa, que a gente compartilhe com o outro. E se necessário for, sem nenhuma palavra, Senhor. Apenas com a forma de lidarmos com os outros. Apenas com o nosso jeito de falar. Que o mundo seja atraído pela Tua igreja. Porque cabe a esse tempo ser chamadas as ovelhas que ainda não estão no Teu aprisco. E o Senhor quer usar cada um de nós.
Essa manhã, Senhor, poderia ser uma unção de cura, de milagre, mas nós não queremos isso. Nós queremos sair dessa casa de oração com unção de identificação, de autoridade, de poder, de representantes do Senhor, embaixadores do Senhor nessa terra. E que a partir disso, a partir das mudanças potentes do Teu Espírito dentro de nós, possa, através de nós, a expansão do Teu reino chegar a cada canto, a cada vida, a cada pessoa. Conta conosco, meu Pai. Conta conosco. Porque nós não nos achegaremos mais com o Senhor com justificativas. Não queremos culpabilizar ninguém ou até mesmo muitas vezes o Senhor. Não vamos colocar diante do Senhor as nossas frustrações, as nossas angústias, porque isso não são agentes que vão estar impedindo a nossa obra. Queremos chegar diante do Senhor despidos e dizendo: Senhor, tira tudo isso e me faz viver de forma autêntica, profunda e significativa. Nessa terra só tem uma vida e eu preciso viver intensamente com o amor de Jesus. Que essa unção esteja sobre nós, Senhor, e que o resultado disso seja o Teu nome ser glorificado no nosso trabalho, na nossa vizinhança, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os desconhecidos, com os necessitados, com os ricos, com os intelectuais, com os políticos, com os juristas, com todo o povo que o Senhor nos der para nos aproximarmos. Que seja visto diante dos olhos do mundo de que nós somos Teus representantes. E se o Senhor assim quiser operar maravilhas e sinais para a glória do Teu nome, faça usando as nossas mãos, usando os decretos das nossas palavras que saem como palavras semente do Senhor, que o Senhor use as nossas vidas e que a gente se apague, que a gente se diminui e que Teu nome seja exaltado. E saibam que há Deus nessa terra que opera maravilhas. Conta conosco, Senhor. Conta conosco. Estamos à Tua disposição. Em nome do Senhor Jesus.